Já com o Photoshop iniciado, eu vou trazer essa imagem aqui para a interface. Então, eu vou lá na opção de abrir do lado esquerdo da minha tela e vou selecionar a imagem Perspectiva Exercício 1. Selecionando ela ali, vou na opção de abrir. Ele vai me dar um aviso perguntando como que eu quero atribuir as cores dessa minha imagem. Eu vou, por enquanto, deixar como está. Depois a gente vai falar sobre esses elementos aqui. Vou dar o OK e ela vai abrir aqui na minha interface. Vou passar para vocês alguns atalhos, alguns exemplos para poder melhorar um pouquinho a manipulação durante o curso. Conforme a gente for avançando no curso, eu vou passando alguns atalhos a mais e vou exemplificando um pouco mais a interface para vocês. A gente vai, no decorrer de cada exercício, aprender um pouquinho mais sobre a interface conforme os elementos que a gente for utilizando. Então, primeira coisa que é bem importante é dar o zoom. O zoom não é tão comum como nos outros programas. Geralmente, o zoom a gente dá com o scroll do mouse, com a bolinha do mouse. Aqui no Photoshop, na maioria dos computadores, eu preciso apertar no Alt, manter ele clicado e então dar o zoom, ó, mexer na bolinha do mouse, aí sim ele vai me dar o meu zoom. Uma coisa importante, o zoom que eu estou dando aqui na minha tela, ele me diz a porcentagem aqui embaixo, ó. Então se eu quiser ver essa imagem em 100%, eu posso trabalhar com ela aqui em 100%. Lembrando que o meu Photoshop trabalha com pixel, então se eu colocar em 100% aqui, não quer dizer que é o tamanho em centímetros real, porque pixel em centímetros não se equivalem. Depois a gente também vai aprender sobre isso, vai falar sobre isso quando formos tratar sobre diagramação de prancha. Mas, então o Alt, o zoom do mouse ali, a bolinha do mouse, eu consigo trabalhar com esse zoom. Para eu poder mexer no pan, eu tenho que ter o zoom extravasado da minha interface, clico na minha barra de espaço e aí eu consigo mexer no pan. Se eu tiver com o zoom menor do que a minha interface, se eu apertar na minha barra de espaço, ele até me dá o pan, mas ele não me deixa mover, tá? Porque não tem partes que são escondidas na minha modelagem. Algumas ferramentas importantes também que muitas vezes vocês clicam sem querer e ficam um pouco perdidos. Se eu aperto no Tab, o Photoshop limpa a minha interface. Tem gente que nesse momento fica desesperada, acaba fechando o Photoshop e abrindo de novo para voltar à interface. É só clicar no Tab de novo, tá? Então, a Tab, ele limpa a interface e depois ele volta ao normal. Assim como o F. Se eu digito F uma vez, ele libera alguns itens da interface. F de novo, ele limpa totalmente a minha interface e F de novo, ele volta tudo ao normal. Então, o F e o Tab são duas ferramentas bem parecidas e muitas vezes vocês clicam sem querer e não sabem o que aconteceu. Os elementos que estão na minha interface, para eu abrir eles e poder anexar elementos a mais ou retirar, é aqui na opção na aba superior do Photoshop em Janela. Aqui em Janela é onde eu trabalho com todos os elementos que eu quero utilizar aqui na minha área de trabalho. Vamos manter a área de trabalho como está a minha, para que a gente possa trabalhar juntos e poder entender melhor onde está cada ícone. Eu trabalho a interface aqui na minha aba lateral direita só com ajustes e as informações de camadas. Vocês provavelmente estão com essa opção aqui. Deixa eu botar cor e trazer para cá. Vocês devem estar com essa opção aqui junto. A gente vai tirar essa opção de cor porque eu não mexo nela aqui, vou ensinar vocês a mexerem nela em outro lugar e ela só ocupa espaço que eu poderia estar utilizando para visualização das minhas camadas, que é algo muito importante. Então, essa opção de cor, quem tiver essa janelinha, clica na opção de cor, arrasta para o meio aqui, ó, da interface e clica no X para ela sair. Provavelmente vocês não têm essa opção de ajustes e a gente usa muito ela aqui na Era. Eu vou tirar para colocar junto com todo mundo, então vou tirar o meu ajustes aqui, ó, para colocar junto com todo mundo. Na opção então de janela, no meu ícone de janela, eu vou ter a opção ajustes, em inglês adjustments. Vou clicar nos ajustes, vai abrir aqui a janelinha dos ajustes na minha área de trabalho e eu vou carregar ela, e agora cuidado, ó, gente, até ele formar uma linha, e não é esse quadrado inteiro aqui, é uma linha só azul aqui em cima. Se eu largar ela nesse quadrado, ele vai incorporar aqui ao lado, ó, viram? E ficou camada, canais, demarcadores e ajustes. E a minha ideia não é essa, a minha ideia é que ele fique lá em cima. Então, vou clicar aqui, ó, vou fazer com que apareça só uma linhazinha e aí sim eu largo ajustes. E aí eu vou ter aqui meus ajustes e as minhas camadas. Na minha lateral direita aqui no Photoshop eu trabalho só com essas duas abas abertas. Na parte esquerda vocês podem trabalhar ou
essa tabela de ícones em uma linha só, ou também aqui na flechinha trabalhar ela em duas linhas. Eu trabalho ela em duas linhas, eu prefiro, e vale vocês durante o curso talvez manter como eu tenho a minha para poder encontrar melhor os ícones de forma mais rápida e mais fácil. Ok? Ajustada a nossa interface assim, eu vou passar um geralzão para vocês sobre cada ícone da minha área de trabalho. Então, primeiro, aqui em cima eu tenho as minhas ferramentas gerais. Nelas a gente entra para trabalhar com algumas coisas específicas, principalmente aqui em janela e colocar o que eu quero visualizar na interface na área de trabalho. Eu trabalho muito pouco com essa área aqui de cima, porque eu trabalho muito trazendo os ícones para a área de trabalho mesmo. E aí eu acho mais fácil de chegar até o ícone que eu quero. A gente vai transformar a nossa área de trabalho durante o curso conforme formos utilizando cada ícone, cada ferramenta. Mas ainda utilizamos alguns elementos aqui de cima, por exemplo, janela, né? Filtro é um elemento que eu utilizo bastante também, e na opção de editar eu também trabalho com algumas ferramentas principais. Logo abaixo eu tenho uma aba aqui de opções que elas vão se alterando de acordo com o ícone que eu vou selecionando aqui, tá? Então, dependendo da ferramenta que eu vou querer escolher, por exemplo, ferramenta texto, essa barrinha aqui vai se adequar com as opções da ferramenta texto, assim como se eu pegar uma ferramenta de seleção, essa barrinha vai se adequar de acordo com a ferramenta de seleção que eu estou escolhendo. Essas ferramentas aqui, nem todas são só as que estão sendo vistas. Algumas têm uma flechinha aqui no canto, não sei se vocês conseguem ver direito, e quando eu clico com o botão direito em cima desse meu ícone, vão me aparecer mais opções de acordo com a ferramenta que eu quero trabalhar, inclusive o atalho dela ali. Por exemplo, quero trabalhar com uma seleção que na verdade ela é elíptica, não é quadrada. Se eu digito M, ele vai automaticamente para a minha ferramenta de seleção, mas a que eu estou vendo na minha interface é a quadradinha. Se eu clico com o botão direito, aí sim eu vou lá e escolho a minha ferramenta de seleção elíptica. E assim eu posso trabalhar com vários outros elementos. Por exemplo, aqui na varinha mágica tem a ferramenta de seleção rápida e a varinha mágica. Ambas têm o mesmo atalho, porém elas são duas ferramentas diferentes uma da outra. Durante o curso vou sempre alertando vocês, pessoal, vamos ir lá no brush, por exemplo, que é o B do teclado, que é essa ferramenta aqui, e pegar a ferramenta pincel. Muitas vezes vocês estão na ferramenta lápis e aí reparem aqui em cima da barra de ferramentas, aqui na parte superior. Se eu tenho ferramenta pincel, me aparecem algumas opções. Se eu vou para a ferramenta lápis, me aparecem outras opções. Então isso pode confundir vocês durante o curso. Sempre se atentem de estar na mesma ferramenta, exatamente na mesma que eu estou. Não só ir com o atalho e não verificar se vocês estão com a ferramenta correta.